Olá! Vamos agora conversar sobre a administração direta. É uma das partes mais simples do direito administrativo, tanto que se você for ver nos livros, o conteúdo referente a essa disciplina, a essa parte pelo menos, é bem pequeno. Você não vai encontrar um conteúdo muito robusto, como no caso da administração pública indireta, que se subdivide entre autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista. E aqui nesse caso, agora a gente vai falar sobre a administração direta, que é bem mais simples. Ah, Simone, como assim simples? Porque basicamente ela é composta pelos órgãos que compõem os entes federativos e por esses entes federativos, também conhecidos como pessoas políticas, como estados, municípios, Distrito Federal e União. E os seus respectivos órgãos compõem a administração direta. Essa foto que eu busquei na internet exemplifica muito bem a administração direta. Para quem já foi em Brasília, essa imagem não é uma novidade, são os ministérios. E nesse caso, os ministérios compõem a administração direta, a qual iremos estudar agora. E qual é o conceito de administração direta? São o conjunto de pessoas jurídicas políticas, União, Estados, Município, Distrito Federal e seus respectivos órgãos que, por meio de desconcentração, vão exercer atividades que a lei lhes confere o exercício dessas funções administrativas. Então, veja, União, Estados, Municípios, Distrito Federal. Basicamente é isso a administração direta. Contudo, por causa da chamada desconcentração, não se esqueça daquele exemplo escatológico que eu dei na aula de organização administrativa, que por desconcentração, a administração direta basicamente cria órgãos que não têm personalidade jurídica por meio da desconcentração. E aí, esses órgãos são criados por meio de lei. No caso, a lei em questão será um decreto do Poder Executivo que vai criar os respectivos órgãos. Que poder executivo? O presidente da República, o chefe, Qual desses chefes? O presidente da República para órgãos federais, governador para órgãos estaduais e prefeito para órgãos municipais. Ou seja, a administração direta vai ser criada, ela é composta pelas pessoas políticas e seus órgãos. E esses órgãos, para serem criados, dependem de lei, de iniciativa do chefe do Poder Executivo daquela pessoa política que deseja criar aquele órgão administrativo. Compreendido até o momento? Então, vamos agora entender o que essa lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo pode abordar. Então, essa lei vai poder estabelecer a estrutura interna daquele órgão em questão, vai poder desmembrar, concentrar, ou seja, unir órgãos um com o outro, e pode inclusive alterar a estrutura interna. Perceba o seguinte: a lei pode criar o órgão. A lei pode pegar um órgão e dividir por 2, 3, 4, desmembrar. A lei pode, então, pegar 3, 4, 2 órgãos e unir em um só, que é a concentração. Pode deslocar atribuições, ou seja, uma atribuição que seria, por exemplo, do Ministério da Cultura, pode ir para o Ministério do Turismo. Por meio de quê? Por meio de decreto de iniciativa do Poder Executivo. Pode remanejar e alterar a denominação dos órgãos.
e redistribuir inclusive cargos de empregos dentro daquele órgão em questão. Ou seja, essa lei ela não apenas vai criar ou extinguir, e a regulação por meio de decreto vai acontecer nesse caso por meio do decreto. Perceba o seguinte: a lei cria e o decreto basicamente vai estabelecer a estrutura. Temos então duas espécies normativas em questão: lei de criação do chefe de iniciativa do Poder Executivo e o decreto que vai para basicamente regulamentar a estrutura desse órgão, como desmembramento, remanejamento, redistribuição de cargos, estabelecimento de funções, e com isso a gente consegue verificar que o órgão não é criado, por exemplo, por meio do poder legislativo, porque depende da iniciativa do chefe do poder executivo. Simone, é possível que então houve a criação do órgão, perfeito. Pode do nada esse órgão por vontade própria, né, sumir? Pode esse órgão, por vontade própria, começar a regulamentar os empregos ali dentro, distribuir cargos por si só, ou seja, o próprio órgão pode se auto-organizar? Não, não pode se auto-organizar. Tudo depende do tal do decreto que a gente verifica aqui. Para você conseguir visualizar isso melhor, eu trouxe um decreto. Eu acredito que no computador você vai conseguir visualizar melhor. Eu gravo pela tela do meu celular. Então perceba esse decreto aqui, número 9.745, que aprova a estrutura regimental do quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Ministério da Economia. O Ministério da Economia é um órgão da Administração Pública Direta Federal. Então, esse decreto, ele foi criado por meio de lei e sua organização está sendo feita por meio de decreto. Remaneja cargos, comissão de confiança, transforma cargos em comissão em funções de confiança, tereré. Aí perceba, o presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 6, alineado à Constituição, decreta, e aqui ele diz, ficam aprovados a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão. Por que eu trouxe esse decreto? Para você conseguir visualizar melhor como é um decreto que organiza quadros no âmbito da administração pública direta. E ela é regida basicamente pela centralização, ou seja, a princípio a administração pública direta vai se nortear pela centralização de suas atribuições. Ela pode desconcentrar essas atividades, e então, a partir do momento que ela desconcentra essas atividades, ela simplesmente vai passar atribuições para seus respectivos órgãos, como ministérios, secretarias estaduais, secretarias municipais, por exemplo. Por que atividade centralizada? Porque são exercidas diretamente por quem? Pelo próprio Estado. Os órgãos são órgãos estatais, são entes estatais, porque eles são criados por meio de um determinado ente federativo. É diferente da administração pública indireta. Na administração pública indireta, não é o Estado exatamente que está diretamente exercendo aquela atividade. Ela vai estar exercendo por meio da autarquia, por meio da fundação, e cada uma com as suas respectivas personalidade jurídica. Aqui no caso da administração direta, quem está exercendo diretamente essa função é o Estado. Mas Simone, criou o Ministério. Mas professora, criou a Prefeitura, criou a Governadoria, a Secretaria. Tudo bem, ainda que tenha criado a secretaria no âmbito estadual, o ministério no âmbito federal, não tem problema. Quem está atuando diretamente é a administração pública direta, no caso União, no caso Estado, no caso em relação às secretarias.
Quanto aos municípios e as secretarias municipais, quem está atuando diretamente é o município. É diferente quando a gente está falando sobre uma Anvisa, o INPI, por exemplo. Nesse caso, quem vai ser processado, caso haja algo errado no âmbito dessas autarquias, serão as próprias. Ou seja, não será a União que vai responder. Por quê? Porque nesse caso, as duas autarquias possuem personalidade jurídica própria, diferente da administração direta. A administração direta, todos os seus respectivos órgãos não têm personalidade jurídica própria. Logo, tudo o que esses órgãos fazem vão recair sobre a administração direta que criou cada uma delas, cada um desses órgãos. Exemplo, se no caso o Ministério comete algum deslize, erra em alguma coisa, quem vai responder vai ser a União. No caso da Secretaria, quem vai responder é o Estado. Não é exatamente a própria Secretaria de Saúde do Estado X, mas sim o próprio Estado X. Cada atividade que o órgão da administração direta exerce é considerada como desempenhada diretamente pela própria administração direta, pelo próprio Estado, melhor dizendo. E esses estados, e nesse caso, que estado, Simone, quem é o responsável em questão? Quem é que está exercendo de fato a atividade? Pode ser a União, pode ser o Estado, o Distrito Federal ou um município, que são entes políticos, entes federativos que têm personalidade jurídica de direito público e que pertencem à administração direta. Então vejamos de uma forma bem simplificada. A administração direta, caracterizada pela centralização. Centralizada em quem? Nos entes federativos. Qual é o segundo conjunto de órgãos que compõem a administração direta? Então temos entes federativos e os seus respectivos órgãos criados por meio de lei de iniciativa do chefe do poder executivo de cada um desses entes políticos em questão. E nesse caso, para que elas concretizem as suas funções, que a princípio são centralizadas nelas, elas criam órgãos. É uma forma de fazer cumprir o princípio da eficiência no âmbito da administração pública. Vamos combinar que, por exemplo, quando a gente fala em prefeitura e subprefeituras, basicamente o conjunto de subprefeituras acaba auxiliando um melhor trabalho da prefeitura e, consequentemente, do município. Quando, por exemplo, são criados ministérios sobre diferentes temas, acaba que facilita e melhora a eficiência da União em diversos temas, porque essa atividade centralizada exercida pelo próprio Estado se torna ainda melhor quando realizadas por seus respectivos órgãos especialistas em cada assunto ou em cada região, por exemplo. E nesse caso, o Estado vai transferir as suas tarefas para seus órgãos internos, como eu coloquei aqui. E quando faz isso, ele está fazendo por meio da administração pública direta. É ele que está agindo. Ele criou o órgão. E esses órgãos compõem a administração pública direta. E a atividade desses órgãos são consideradas como realizadas pelo próprio ente estatal em questão. Aqui eu trouxe alguns pontos comuns entre os entes federativos, tá? Eu não estou falando de órgão. Órgão vai ser o objeto da próxima aula. A gente está falando nesse momento sobre o primeiro lote, de entes pertencentes à administração pública direta. E quais pontos comuns possuem a União, o Estado, Distrito Federal e município? Todos esses entes são pessoas jurídicas de direito público e têm personalidade jurídica própria. Caso haja um processo, por exemplo, você vai processar a União, vai processar o Estado, a União na pessoa do presidente, o Estado na pessoa do governador, o prefeito na pessoa do seu o município na pessoa do seu prefeito, o Distrito Federal na pessoa do seu governador.
E por que não no Distrito Federal, não na pessoa do prefeito? Porque o Distrito Federal não é dividido em municípios. Ele tem capacidade tanto estadual quanto municipal, mas ele não é dividido em municípios. Por isso, no caso do Distrito Federal, é o governador do Distrito Federal. E então, cada ente aqui em questão vai ter a sua personalidade jurídica de direito público e podem vir a ser processados. Possuem patrimônio próprio, ou seja, não é um patrimônio de estranhos. Caso esses entes sejam processados, ou que queiram alienar, ganhar algum dinheiro em questão, em virtude do interesse público indireto, nada impede que eles venham a promover uma licitação para vender seus respectivos patrimônios, ou seja, o patrimônio é deles. Entre esses entes não existe hierarquia, tá? Não existe hierarquia. Logo, a União não está acima do Estado, do Distrito Federal ou do município. Contudo, a própria Constituição nos faz questionar isso, né? Do ponto de vista do direito administrativo, não existe hierarquia. Do ponto de vista do direito constitucional, e eu não vou me aprofundar nisso, mas eu não consigo não mencionar isso, porque eu também leciono organização estatal, perceba-se, não há hierarquia e subordinação. E a intervenção federal? Tudo bem que a regra geral é a não intervenção, mas há a possibilidade da União intervir no Estado e o Estado intervir no município, por exemplo. Esses entes, com exceção do município, possuem tripartição de poderes. O que é isso? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, com exceção do município, que só tem apenas 2 poderes, que é o poder executivo e o poder legislativo. Não existe poder judiciário municipal. A princípio, em regra, né, os trabalhadores da União, Estado, Município e Distrito Federal serão o quê? Estatutários. O que é estatutário? Não são seletistas, ou seja, possuem um regime trabalhista próprio. No caso da União, temos, por exemplo, a Lei número 8.112, por exemplo. Possuem imunidade tributária entre si. Como assim, Simone? Eles não podem criar tributos? Claro que podem, eles só não podem cobrar tributos entre si. Por isso, a imunidade tributária é recíproca. Os bens que compõem esse patrimônio próprio, né, da União, Estado, Distrito Federal e município são considerados bens públicos, não são considerados bens privados. E eles possuem prerrogativas judiciais, como eu já mencionei em aula anterior. Por exemplo, prazo em dobro para contestar, regime jurídico de precatório para cumprimento de decisões condenatórias a pagar, então vai partir para o regime de precatório, que vai ser pago em ordem cronológica. Todos esses pontos trazidos aqui nesses slides são comuns a esses entes federativos. Prefeitura, tá? Por isso, quando a gente fala em capacidade processual, eles têm capacidade processual para figurar em um processo, mas os órgãos não têm. A prefeitura não pode figurar no polo passivo, ativo de demanda. Quem é que tem personalidade jurídica? Pessoal, aqui, municípios. A prefeitura é um órgão. Órgão não tem capacidade jurídica, não tem personalidade jurídica, logo ela não figura dentro de um processo. Nesse caso, quem é que é o processado? Quem deve ser processado? O município na pessoa do prefeito. Vamos entender tudinho aqui, você não vai ficar com um pingo de dúvida. Se ficar, pode perguntar. Vamos lá, prefeitura não pode demandar no polo de demanda. Essa apelação, né, foi julgada em 2020 e eu trouxe aqui para vocês. Eu peguei no site do TJRJ. Apelação civil. Cuida-se de ação proposta em face da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande. Já percebeu o erro aí? Quem tinha que ser processado aqui? Município de Iguaba Grande na pessoa do seu prefeito.
Seguindo, na qual os requerentes reclamam da exumação dos restos mortais de familiar. O juízo ACO determinou em 2 ocasiões que os suplicantes emendassem a inicial para corrigir o polo passivo. Ou seja, o juiz ainda falou, corrige o polo passivo. Não é a prefeitura, mas o município que tem que ser processado na pessoa do prefeito. Diante da manutenção da prefeitura como ré, foi proferida sentença julgando extinto processo por ilegitimidade passiva. Sobre o tema, destaca que a prefeitura não é pessoa jurídica de direito público, mas apenas o prédio onde funcionam as atividades do município. O termo correto seria o quê? Município de Iguaba Grande, que é a pessoa jurídica, né, com capacidade processual para integrar o polo passivo. Segundo o artigo 321 do CPC, quando verificar que a petição não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz deve determinar que o autor emende ou complete a inicial. Outro assim, note-se que, de acordo com a vedação dos dispositivos, a irregularidade ou o defeito deve dificultar o julgamento do mérito, o que permissa venia não ocorre no caso em apreço. Vale observar que, intimada a prefeitura para apresentar contrarrazões ao recurso, o município se manifestou, situação que demonstra que a nomenclatura incorreta não prejudicou a defesa. Olha que interessante essa jurisprudência que eu trouxe para vocês. Ela comporta algumas discussões. Primeiro ponto, não se processa a prefeitura. O certo é processar o município. Se processar a prefeitura e isso dificultar a defesa ou impossibilitar o julgamento do mérito, essa demanda deve ser extinta sem resolução do mérito, que permite o quê? Que o autor entre novamente com o processo, agora processando a pessoa jurídica correta, que é o município. Como no caso intimaram a prefeitura e o município contestou, pronto, ficou considerado como sanada essa problemática, como sanado esse defeito, esse erro quanto ao legitimado passivo, ou seja, o prefeito em questão, o município em questão, na pessoa do prefeito, veio a contestar a ação. Seguindo, situação que demonstra que a nomenclatura incorreta não prejudicou a defesa. Assim de se concluir que a indicação errônea do nome do demandado é uma mera irregularidade insuficiente para obstaculizar o trânsito processual. Ademais, deve-se registrar o artigo 8º da Lei nº 13.105, que preconiza que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá os fins sociais e as exigências do bem comum. Em outras palavras, nesse caso, o que foi considerado que não pode, de fato, colocar o município na demanda. A prefeitura na demanda tem que colocar o município. Então, pessoal, pelo amor de Deus, por mais que seja considerada uma mera irregularidade formal, não caia nesse erro. Coloque certo logo de uma vez para você não precisar fazer o que foi preciso aqui, apelar. Ou seja, perdeu tempo. Por mais que a apelação entendeu que isso aqui, que colocar a prefeitura como polo passivo da demanda não tenha causado um prejuízo, o processo foi extinto e teve que ser praticamente haver um recurso de apelação a fim de que o desembargador entendesse de modo diverso e o processo voltasse ao seu trâmite regular. Afinal de contas, foi considerado uma irregularidade formal. Mas não seria muito mais prático colocar como réu município e pronto, o julgamento acontecer logo de uma vez? Agora você sabe, você não vai cometer o mesmo erro do advogado em questão aqui. Ou melhor, do estagiário, que a culpa nunca é do advogado, é sempre do estagiário. Coitado do estagiário, gente, brincadeira. Às vezes o estagiário está sabendo mais que o advogado. Olha essa outra jurisprudência também do TJRJ, julgada em 2020, né, uma apelação.
tem que intimar, no caso, o prefeito e não a prefeitura. O que significa isso, mãe? Você falou que não posso processar a prefeitura, eu tenho que processar o município. É isso mesmo, só que quem responde o processo não é a prefeitura, é o prefeito. Por isso que o réu é o município na pessoa do prefeito X. Vocês vão entender isso nos próximos slides, mas eu acredito que vocês estão acompanhando o raciocínio. Prefeitura Municipal de Belford Roxo não é o ente municipal, de forma que devem ser os atos processuais praticados a partir da supracitada data anulados com cassação da sentença, capacidade de representação do município em juízo e, por decorrência lógica, de receber intimação em seu nome que é conferida ao prefeito e ou ao procurador municipal, conforme o artigo 75, inciso 3 do CPC. Intimação de órgão despersonalizado que não procede. Ente municipal que restou prejudicado por não ter sido oportunizado o seu pronunciamento no feito, violação ao devido processo legal. O que aconteceu aqui? Aqui no caso em questão, o município, né, colocaram quem como réu? Prefeitura de Belford Roxo. E aqui, provavelmente, houve alguma revelia, não viu o caso, o processo inteiro, e ainda assim, só que ele chegou a hora, né, de recorrer, ou então ele ganhou o processo. Na hora do recurso, o que aconteceu? O prefeito de Belford Roxo recorreu pedindo que esse processo, que essa sentença fosse anulada, e com razão, porque nesse caso, quem tem que responder o processo, quem tem que responder essa demanda é o prefeito, não a prefeitura, que é um ente despersonalizado. Então, qual é a dica para você em questão quando o assunto é administração pública direta e você está advogando ou pretende advogar na área do direito do Estado? É muito fácil. Primeiro ponto, se você é advogado do autor, não erre. Não vá processar prefeitura, prefeito, processe o Estado. Se você estiver advogando em favor do Estado, você vai ter que ser atento aqui ao réu. Porque se for prefeitura ou prefeito, você vai poder, desde já, pedir a extinção do processo sem resolução do mérito como preliminar da contestação. Você vai colocar essa ilegitimidade passiva para extinguir o processo sem resolução do mérito e atrasar o direito do ex-adverso, né? Ou seja, do autor, caso você esteja advogando em favor do Estado. E nesse ponto, se essa pessoa... E esse juiz aqui foi bem cri-cri. Por quê? Porque nesse caso foi o cri-cri e o advogado foi bom. Não, o advogado do prefeito aqui, em questão, o procurador municipal, o que foi feito? Simplesmente não contestou e esperou o autor ganhar, atrasou basicamente o direito desse autor, porque ele pediu anulação e com razão em sede de apelação na segunda instância. E o desembargador aqui simplesmente entendeu qual foi o problema. No outro caso, no caso anterior, houve contestação por parte do prefeito. Já aqui, não houve contestação nenhuma. Logo, foi considerado como que aqui o erro no polo passivo prejudicou a contestação do réu. E aí, agora, o caso voltou para a primeira instância. E agora o prefeito vai contestar o pedido feito pelo autor contra o município de Belford Roxo. Conseguiu entender o raciocínio? Olha o que dispõe o Código de Processo Civil no artigo 75. Quem representa o quê? E quem representa quem? Serão representados em juízo, ativa ou passivamente, a União pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado, o Estado e o Distrito Federal por seus procuradores, ou seja, processou o Estado do Rio de Janeiro,
pode muito bem colocar na pessoa do Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral da República, a gente fala quando é União. Procurador-Geral de Justiça, Procurador de Justiça a gente usa quando é Estado. Coloca lá o governador e também o Procurador de Justiça. É uma boa dica para você não perder tempo. Coloque os dois logo de uma vez. Município por seu prefeito ou procurador municipal. Sugestão, coloque os dois. Como ficaria a petição no caso? Eu coloquei um exemplo muito simplório aqui para você ter uma ideia. Então, Simone Alvarez Lima, solteira, residente domiciliada, sei lá, inscrita no CPF tal, vem propor ação de cobrança em face do município do Rio de Janeiro, representado pelo seu prefeito Eduardo Paes. Eu também poderia colocar, e pelo seu procurador municipal. Sei o nome? Não, coloca só procurador municipal. Agora, o próximo slide já vai falar a respeito dos componentes da administração direta em âmbito federal. Na administração direta em âmbito federal, temos o presidente da República e os seus respectivos ministérios. E as autarquias fazem parte do quê? Da administração indireta. Logo, autarquia, fundação pública, nada disso é tema dessa aula. Estamos falando apenas da administração pública direta. Quanto ao Poder Executivo Federal, no caso, na esfera federal temos a Presidência da República e os seus respectivos ministérios. A Presidência da República é o órgão máximo, é o órgão superior. E o Presidente da República, de acordo com o artigo 84, inciso 3, é o chefe da Administração Pública Direta Federal. E pode vir como tal criar órgãos, como os ministérios. Também se agregam à administração pública direta, Casa Civil, Secretaria de Governo, Advocacia Geral da União, Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional. Esses entes também fazem parte da administração pública direta. Também fazem parte da administração pública direta o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Lembrem, quando o Poder Legislativo e o Judiciário exercem funções atípicas de administração, eles estão agindo como administração pública direta, logo também fazem parte da administração pública direta. Não confunda o fato de que a administração pública direta é apenas o poder executivo, tá? Não é só o poder executivo, mas todos os poderes dos entes federativos. Logo, Poder Executivo, União. Quem é a administração pública direta? Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. A União, a Advocacia Geral da União, como eu coloquei aqui, faz parte da administração pública direta, mas ela não é um órgão do Poder Executivo, tá? Ela não é um órgão do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo, Judiciário. A Advocacia Geral da União não... Simone, não é do Poder Judiciário, não? Não, tá lá no artigo 93 da Constituição, não. Ela é uma função essencial da Justiça, ao lado do Ministério Público, a advocacia privada, que são órgãos, por exemplo, são entes pertencentes às funções essenciais da Justiça, que é um capítulo à parte, logo não integram nenhum órgão específico, nenhum poder específico. E aqui no caso, a Lei 13.844 de 2019 menciona sobre a organização da Presidência da República e os seus respectivos ministérios. Em síntese, esfera federal. Quem é a administração pública direta? Os três poderes. O Executivo em questão, Presidência da República e Ministérios. A Advocacia Geral da União, apesar de não compor nenhum dos poderes, dos três poderes, e sim ser apenas uma função essencial, a Justiça também compõe a administração pública direta federal.
Na esfera estadual e municipal, temos o poder executivo. Vamos focar primeiro na esfera estadual. O poder executivo em questão e também o legislativo e judiciário estadual pertencem à esfera da administração pública direta estadual. Em outras palavras, quem pertence à administração pública direta estadual? Poder executivo, por meio dos seus governos e do seu governo e das suas respectivas secretarias estaduais e eventuais órgãos que forem criados. Poder legislativo e poder judiciário estadual. No âmbito municipal, quem compõe a administração pública direta será a prefeitura, eventual subprefeitura, quanto ao poder executivo e o poder legislativo. Não existe poder judiciário municipal, como eu coloquei aqui para você não esquecer disso em eventual concurso público, tá? Agora, gente, a gente vai falar na próxima aula sobre os órgãos públicos. Qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários ou me mandar uma mensagem no meu Instagram, @SimoneAlvarezTCC. Deixa eu salvar essa aula.